Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Política em debate na Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Boa noite a todos vocês, estamos aqui na Cidade Ativa TV Online. Inaugurando aqui na cidade de São Paulo o programa Política em Debate. Para que todos entendam, eu vou explicar para vocês, pelo menos tentar explicar o programa Política em Debate. Como vocês sabem, o grande problema de uma eleição, principalmente municipal, é o eleitor conhecer o candidato a vereador do seu município. Ou ele vota sempre nos mesmos, porque são famosos, porque vêm de mídia. Muitos, ao serem eleitos, tinham antes programas políticos, programas na grande mídia, programas na televisão ou na rádio. Fora isso, o eleitor de São Paulo não conhece o seu candidato. Então ele vota em quem? Ou na indicação de parente, ou de amigo, ou de alguém do bairro que promete, entre aspas e de forma muito genérica, melhorias para o nosso bairro. E fica prometendo coisas que, na realidade, não dependem do município, como segurança, por exemplo, como violência pública, por exemplo. Pensando nesse desconhecimento dos candidatos a vereador, a TV Cidade Ativa criou o programa Política em Debate. Para que você, eleitor, nosso seguidor, nosso ouvinte, conheçam desde a pré-candidatura os candidatos ou as pessoas dispostas a trabalhar pela cidade de São Paulo. Pessoas que tenham projetos, pessoas que tenham ideias para melhorar a cidade. Muitas vezes, por morar na Zona Sul, o eleitor simplesmente nem sabe da existência, nem fica sabendo da existência de um candidato lá da Zona Norte, ou da Zona Oeste, ou da Zona Leste, e assim por diante. Há pessoas muito interessantes, há pessoas com projetos muito bons, mas é forçoso convir, não é? A eleição, o período de propaganda eleitoral gratuita não apresenta o candidato. E aí surge um outro problema. É o candidato que é eleito porque criou uma forma criativa de em 10 segundos se apresentar. Se apresentar sem falar em projeto. Se apresentar contando piada, se apresentar vestido de palhaço, ou vestido de verdugo, ou vestido de fardado de policial, enfim, né? Todos aqui se lembram de um grande e célebre candidato a presidente da República que não tinha tempo nenhum, então ele se tornou uma figura pública porque ele gritava no vídeo: meu nome é Enéas, lembram disso? Pois é, ele conseguiu ser eleito depois, deputado ou senador, eu não me lembro. Porque criou uma forma criativa. Porque 10 segundos de propaganda eleitoral gratuita não apresenta ninguém, não conhece ninguém. Pensando nessa dificuldade cívica, eleitoral, para que se cumpra o dever constitucional de votar, não é? Nós criamos o programa Política em Debate. Da seguinte forma: todos os partidos políticos foram convidados pela direção da TV. Todos, sem exceção. Todos os candidatos e pré-candidatos a vereadores receberam a cópia das perguntas que irão responder. Significa que todos os pré-candidatos irão responder as mesmas perguntas. Desta forma, a Cidade Ativa TV Online garante, não é, a sua imparcialidade, garante o fato de que ninguém será favorecido. O candidato ou pré-candidato terá 10 minutos para responder 5 perguntas. Nós não iremos aumentar o tempo,
não iremos prorrogar o tempo, não iremos alterar a forma de pergunta, nem as perguntas. Não há favorecimento. Todos foram candidatos. Todos foram convidados pelos dirigentes de seus partidos. Assim, você que é pré-candidato a vereador ou vereadora e quiser comparecer em nosso programa Política em Debate, apresentando o teu trabalho, apresentando as suas ideias, propondo ao público os seus projetos que serão defendidos na Câmara dos Vereadores, nos procurem. Procure o dirigente do seu partido que recebeu o nosso convite. Tá bom? Numa próxima entrada, nós iremos fornecer a todos vocês o telefone e o meio de contato com a Cidade Ativa TV Online, para que você, pré-candidato, possa se inscrever, possa pegar os detalhes do programa e possa receber as perguntas que irá responder. Então, até o próximo programa. Até lá e bem-vindos ao programa Política em Debate, Cidade de São Paulo. Muito boa noite a vocês todos. Política em Debate na Cidade Ativa Online, a nossa TV Online. Boa noite, pré-candidata Mara, indicada para vir fazer nossa entrevista pelo seu partido, MDB, né? Temos muito prazer em recebê-la. A senhora já conhece as regras do programa. Sim. O seu partido recebeu essas regras. A senhora recebeu as perguntas que a senhora, assim como todos os outros pré-candidatos, irão responder. E eu vou dizer como é que vai funcionar hoje, tá? Sim. Eu vou lhe fazer a pergunta. Quando eu acabar de fazer a primeira pergunta, os 10 minutos começarão a correr no cronômetro que está na tela, tá certo? Nós não podemos prorrogar o tempo, nós não podemos estender os 10 minutos. Se a senhora ainda não tiver terminado de falar com 10 minutos, a entrevista será cortada. Sim. Porém, se a senhora responder as perguntas antes do tempo dos 10 minutos, o tempo que sobra, a senhora vai poder falar da senhora e do seu trabalho. Tá certo? Certo. Tomando cuidado, como todos foram alertados, de que não é o momento de pedir voto. A senhora é apenas pré-candidato. A senhora nem sabe se o partido ainda vai concordar em lançar a senhora como candidata. Tá bom? Sim, tá certo. Podemos começar? Sim, podemos. Então tá. Vamos lá, primeira pergunta. O que levou a senhora a concorrer, ou ter a ideia de concorrer ao cargo de vereadora? E por que a senhora escolheu o seu partido? Eu entrei para defender as crianças e pessoas em geral com deficiência, com qualquer tipo de deficiência, porque eu tenho na minha família o meu filho, o meu neto e o meu irmão que tem deficiência. Nossa. O meu filho tem deficiência auditiva e o meu neto também. Entendi. E o meu irmão tem síndrome de Down. Então eu sei bem o que é na pele uma família que tem crianças com deficiência. Entendi. E hoje eu enfrento também algumas deficiências com meu neto na escola, enfrento também na sociedade com meu filho, com meu irmão. Então eu vim para defender a lei que protege as crianças. Hoje ainda tem muita dificuldade, né? Além de já ter feito um trabalho, mas ainda são muito carentes essa área. E eu escolhi esse partido por ser um partido do governo atual, do prefeito atual, e do Ricardo Nunes, e por ele apoiar as mulheres. Entendi. Muito bem. Vamos à segunda pergunta. Na sua opinião, quais os 3 principais problemas do município e como a senhora enfrentaria esses problemas na Câmara Municipal? Para mim, a saúde, a educação e a parte dos deficientes, que ainda são muito carentes. E como a senhora enfrentaria esses 3 problemas na Câmara Municipal? Então, na saúde, eu levaria um projeto de aumentar a inclusão de libras nos hospitais, nos postos, e aumentaria também o atendimento de saúde especializado para esses tipos de deficiência. Entendi. E na educação, levaria libras para escolas, né, que já é um direito deles. Certo. E hoje nas escolas não tem aulas de Libra, seria a inclusão, e a inclusão das crianças na escola, Entendi. nas escolas de classe comum. Entendi. Perfeito.
A senhora tem algum projeto que trata especificamente da saúde e da educação do município? Sim, tem um projeto que, na educação, de fazer a inclusão de Libras, como já havia dito, e preparação também das pessoas para que recebam essas crianças, tanto as crianças também que já estão na escola. Para elas também, quando as crianças chegam, é uma novidade, então elas ainda não sabem como receber. E isso também a gente passa muita dificuldade, com preconceito, né, das crianças, aceitação, os professores também não são preparados. Às vezes, assim, a criança tá lá, mas é só um número, ela só está lá. E ela está perdendo todas aquelas informações. Então, teria que ter um Libras, um professor de Libras, junto com o professor comum, né, na sala. Entendi. Perfeito. A senhora poderia citar uma lei municipal que a senhora apoiaria? E uma lei municipal que a senhora gostaria de mudar? Tem a lei que eu aprovaria é a lei que já defende, que tem a lei que defende os deficientes. Tá? E eu mudaria, às vezes, o modo que é conduzido isso. As verbas, né? Seria as mais verbas, colocaria mais pessoas, capacitaria mais profissionais, tanto da área de saúde como da área pública, para poder receber esses deficientes. Entendi. E a senhora faria alguma alteração na lei orçamentária do município? Faria para ser destinado hoje, a maioria dos deficientes, eles vivem em extrema pobreza, né? E geralmente são pessoas mais negras e pardas. E também tem muita discriminação. Então eu destinaria uma verba até mesmo de auxílio aluguel para essas famílias, por eles não poderem trabalhar. Tem mães e pais que às vezes têm que se dedicar integralmente à criança. Embora já tenha alguns recursos, mas eu acho que ainda está muito carente, nós precisamos ainda de entrar com mais recursos para essas famílias. Entendi. A senhora estava me falando da criação de uma creche específica para deficientes em cada bairro. Achei essa ideia extremamente fantástica. Eu queria que a senhora explorasse um pouco mais isso. Sim. Quantas pessoas? Tem deficientes suficientes no município para isso? Olha, hoje em dia, só de deficiente auditivo, nós temos na estatística mais de 2.500 pessoas com deficiência auditiva. E, no geral, dá mais de 7 milhões de pessoas com qualquer tipo de deficiência. Nossa. Então, tanto motora, psicológica, né? E são assim, hoje os recursos que tem ainda não abrangem nenhuma parte dessas pessoas. Entendi. E nós precisamos de estar entrando para defender a lei que protege eles. Tá bem, pré-candidata Mara, a senhora respondeu todas as perguntas, a senhora tem um tempo restante para falar sobre o seu trabalho, para falar sobre sua plataforma política, sobre seus desejos, não é, políticos, de atuação na Câmara Municipal da cidade de São Paulo. Esteja à vontade para falar o que a senhora quiser a seu respeito. Então, hoje eu tenho o meu filho, né, meu neto, enfrento muita dificuldade. Hoje o meu neto, ele teve que mudar de bairro, próximo da onde a gente mora, que é na Zona Norte de São Paulo, não ter assistência para ele, não ter escola especializada que pudéssemos colocar. E hoje ele tem 8 anos e ele ainda não foi alfabetizado. Nossa. Assim como ele não foi, tem muitas crianças que não foram, né? O meu filho, quando ele entrou na escola, ele ficou 6 anos para 7 numa escola pública. Quando eu fui conversar com a professora e falei, mas meu filho ainda não sabe nem escrever o nome dele. E já faz tanto tempo que ele está aqui nessa escola. Ela disse, mãe, mas ele talvez nunca vai ler um livro. E na sala só tinha figuras, sabe, decorativas. Isso foi dito na escola. E aí eu fiquei desesperada. Eu falei, nossa, como assim meu filho não vai ler um livro? Meu filho, ele tem deficiências auditivas, ele é surdo, mas ele tem capacidade de estudar. Inclusive, ele passava com um médico no SEMA, que também era deficiente auditivo, que era surdo. E eu falei, como que ele não vai ter condição de ler um livro? E aí eu fui numa escola, as escolas não me apoiaram, falaram que era assim mesmo, que eu tinha que conformar, que meu filho tinha uma deficiência.
E aí o que eu fiz? Eu fui numa escola particular e eu consegui matricular ele nessa escola particular por 6 meses. Em 6 meses o meu filho foi alfabetizado. E aí eu consegui tirar ele, eu tive que tirar ele da escola por eu ter uma outra filha, e eu tive um problema de saúde, que ela teve leucemia, eu tive que me dedicar mais a ela naquela época, e ele teve que entrar numa escola particular. Porque assim como a maioria das mães hoje, que tem filhos com problema, que tem alguma deficiência, os pais acabam não aguentando e indo embora, né? E a mãe acaba ficando com a responsabilidade sozinha da criança. Entendi. E foi isso também que aconteceu comigo. Entendi. E por isso que hoje eu estou entrando para defender essa classe, defender as crianças, porque eu sei bem na pele o que uma mãe passa quando tem um filho com problema na família. E a discriminação, a sociedade. E talvez não é nem culpa da sociedade, porque a sociedade não está preparada para receber esse tipo de crianças que são diferentes, né? Eu fiquei impressionado com o número que a senhora falou, de 7,5 milhões de pessoas com alguma deficiência na cidade de São Paulo. Só na cidade de São Paulo tem esse tanto de pessoas. Na estatística está. Isso mesmo. Esse número impressiona. Esse número é de conhecimento público? Então, eu não sei até onde vai esse conhecimento. Entendi. Mas eu sei que ainda falta muito a fazer para defender essas pessoas, né? E elas têm direito por lei. Claro. Foi adquirido por lei. Em 2015 saiu a lei mais recente de 2015. Entendi. Mais alguma coisa? Não, acho que era só. Então tá. A Cidade Ativa Online fica muito agradecida pela sua participação no nosso programa Política em Debate. Espero que nos encontremos novamente. A sua plataforma política é muito nobre. E nós nos solidarizamos pela sua causa. Muito obrigado pela presença. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigada. Política em Debate na Cidade Ativa Online, a nossa TV Online.